Olá, o tema hoje é ansiedade. Olha, coração acelerado, falta de ar, tremedeira, são alguns dos sintomas que chegam sem avisar durante uma crise de ansiedade. Quem é ansioso sabe disso. Aqui no Brasil, 7 em cada 10 pessoas já sentiram isso. Se você se identificou com isso, então vamos lá. Ansiedade. Não há dúvida que qualquer pessoa sofre algum tipo de perturbação mental. E dentre ela está a ansiedade. E de cada uma das 7 pessoas, 4 sofrem de ansiedade patológica. Você sabia? A pessoa ultrapassa o limite normal e pode desencadear transtornos físicos e mentais. E as mulheres são as que mais sofrem com isso. Você sabia também? Aliás, só aí para o seu conhecimento, as mulheres brasileiras estão dentro do índice de mulheres mais ansiosas do mundo. O que quer dizer que você ou alguém próxima já passou por crises assim. Um pouco de ansiedade faz parte da vida e muitas vezes até nos ajuda. Pode parecer contraditório, mas para a maioria das pessoas o sentimento causa uma reação que as prepara para enfrentar o quê? Desafios. Ficar ansiosa é uma resposta, digamos assim, fisiológica e emocional do organismo a determinados estímulos e novas situações. Como todo instinto, a ansiedade tem um papel fundamental nas nossas atividades. E esse mecanismo da ansiedade é desenvolvido para garantir nossa sobrevivência diante de perigos, como ameaças de animais ferozes, por exemplo. Claro que no mundo de hoje essas ameaças são outras e continuamos reagindo diante delas. A pessoa não tem mais medo de ser devorada por um tigre, né? Ou por um leão, como nossos ancestrais, mas vivemos aflitos por causa de uma possível demissão ou contratação da avaliação do chefe, do saldo do banco, da violência urbana, daquele ou daquela paquera não vir ao encontro ou não corresponder aos nossos desejos, de saber que seu marido está te traindo, sua esposa está te traindo, de ser cantado ou cantada pelo namorado ou namorada de um amigo ou amiga, do fim de um relacionamento e por aí afora. Tudo isso causa a mesma reação no cérebro. Tem pessoa que já sabe que é ansiosa, digamos assim, mais acelerada do que a maioria de outras. Enquanto todo mundo, por exemplo, está relaxado, a pessoa ansiosa já está pensando na frente, prevendo problemas que podem ou possam acontecer. Parece que tem premonição. Esse medo, receio ou temor de que algo de errado faz com que a pessoa ansiosa se prenda a detalhes e evite que as coisas saiam do planejado. Eu conheço pessoas que estão prestes a ser contratadas, por exemplo, e daí pensa, é hora de mostrar serviço. A vontade é tanta que o corpo não consegue lidar com isso. A pessoa vai trabalhar e ao sentar à mesa não consegue respirar, trava, fica travado. Os braços ficam dormentes e até parece ter a certeza de que vai infartar. Sabe o que é isso? Ataque de ansiedade. Quando a ansiedade se torna uma preocupação excessiva e passa a intervir nas nossas atividades, uma reação positiva passa a ter o efeito contrário. Você sabia disso? Já pensou nisso?
vai paralisando a pessoa. A preocupação e o medo de errar são tão assim intensos que não se consegue mais agir. A pessoa trava, fica imóvel, o coração dispara, a pressão parece que desceu lá no pé ou subiu acima da cabeça. E quando isso acontece, a pessoa também perde até a capacidade de concentração por causa dos pensamentos lá na frente. Vem a irritação e a fadiga constante, causada pela insônia. Isso mesmo. Tem pessoas ansiosas que, se não tomarem algum remédio, não dormem. Eu sempre brinco com as pessoas ansiosas, que eu conheço, claro, já tomou o seu diazepam hoje? Já engoliu o seu Rivotril hoje? A gente sabe, o Rivotril é um ansiolítico, um tranquilizante. Bom, em curtas palavras, é um remédio que te apaga. Você não vê nem anjo nos seus sonhos. A função essencial desses remédios é o de impedir certas funções do sistema nervoso central através do quê? De um efeito sedativo. Mas voltando ao tema, quem sofre, por exemplo, de ansiedade patológica, vive uma aflição constante e sempre diz assim: minha vida se resume a pensamentos contínuos, do tipo, e se acontecer algo? E se eu fizer isso ou aquilo? E se eu tivesse agido diferente? A pessoa ansiosa fica se indagando o tempo todo, sem chegar a uma conclusão ou resultado. Eu já ouvi de pessoas que são ansiosas que foi taxada como uma criança sensível e nervosa por seus pais, que chorava muito, se preocupava com tudo, que foi o tipo de adolescente que não conseguia dormir um dia antes da prova escolar, ou de uma viagem, ou até mesmo de alguma festa ou excursão. Ou se lhe prometiam algo, por exemplo, não conseguia se concentrar em outros afazeres, nem descansar direito, até que a pessoa cumprisse com a promessa. É triste falar, mas viver assim provoca forte emoção ou impressão na saúde mental. E até faz com que situações do dia a dia, como trabalhar, como namorar, ou mesmo até ir a um show assim com amigos, virem atividades impossíveis e nada prazerosas. Pessoas ansiosas são taxadas de sensíveis ou medrosas e tendem a demorar a procurar ajuda. E só pedem socorro, na maioria das vezes, quando o corpo começa a sinalizar que algo não vai bem. Uma pessoa ansiosa, que não procura medicação e terapia, tem quadros fortes e severos de dor de cabeça, desenvolve alergias de pele, gastrite nervosa, perda de cabelo e até mesmo aparecimento de fios brancos. Um dia, um colega médico me disse: a solução médica para transtornos de ansiedade tem nome. E deu uma risada: Rivotril. Olha, o Rivotril é um remédio que costuma ficar entre os 10 mais vendidos aqui no Brasil. Você sabia disso? Esse tal remedinho, Rivotril, ele até pode ser um choque para algumas pessoas e respostas para outras. E é graças a essa pílula de tarja preta